Paz, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro, nosso estudo básico, bem simples, no Livro dos Espíritos. Ainda estamos no livro 2º, capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. Hoje falaremos um pouquinho sobre o destino das crianças depois da morte. E falaremos um pouco mais também sobre o mundo que se relaciona às crianças segundo o ponto de vista da doutrina espírita. Que a paz e a luz do nosso irmão maior Jesus permaneça em nossos corações. Compreender que a criança que morre numa tenra idade, bem novinha, pode ter um espírito tão avançado como o de um adulto. Algumas vezes, esse espírito é muito mais avançado, porque ele pode ter tido mais experiências em outras vidas, ser mais velho e, sobretudo, se ele progrediu como espírito. Ao olharmos uma criança que morreu, nós podemos estar olhando para a libertação de um espírito mais avançado do que os adultos que estão ali velando ou cuidando daquele corpinho que acabou de ser entregue aos pais ou aos familiares. É muito comum que o espírito de uma criança seja mais adiantado do que o dos seus pais, e nós vemos isso na Terra a todo instante. Nós vemos isso no campo da música, no campo da pintura, no campo da matemática, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da medicina. Crianças que têm um potencial que nos surpreende e são filhos de pais extremamente simples, alguns até sem nenhum conhecimento de leitura, completamente analfabetos, mal sabem assinar o seu nome e têm esses filhos de uma capacidade espiritual de adiantamento que surpreende todos nós. Compreender que o fato de ser criança não isenta, através dos olhos do pai, através da energia do pai, que essa criança possa passar por provas, por testes que ele deve suportar. O fato de ser criança não o libera dessas provas que tem que passar. E quando a criança morre em tenra idade e ela não teve a oportunidade de fazer o mal e nem de fazer o bem, o que acontece com ela? A Igreja Católica nos diz que essas crianças vão para o purgatório por um determinado tempo. Mas nós, que estamos estudando a doutrina espírita, compreendemos e muitas vezes podemos nos equivocar achando que essa criança, que esse espírito que acabou de deixar aquele corpinho, pertence à categoria da espiritualidade maior, categoria dos anjos, por exemplo. E isso é um equívoco dentro daqueles que já procuram compreender as diretrizes da doutrina espírita. O espírito de uma criança, ao sair do corpo pequenino, não pertence à categoria da espiritualidade superior dos anjos. A pureza do espírito não está porque é criança, mas sim porque ele é mais avançado como espírito. O corpo em si não significa nada. Pode ser delicado aos nossos olhos, nos tocar profundamente em nosso coração, mas o que realmente tem valor na espiritualidade é o quanto ele, espírito, é avançado enquanto permanecia no corpo daquela criança. E a vida, ela pode ser interrompida na infância por vários motivos. Um deles é, por exemplo, o espírito reencarnou apenas para completar uma existência interrompida antes do fim desejado em outra encarnação. Ele deveria viver por um determinado tempo e desencarnou antes.
reencarna para cumprir essa pequena etapa que lhe faltava. E outra causa pode ser uma prova ou uma expiação para os pais ou mesmo para o próprio espírito, que deve vivenciar para valorizar a vida, aquilo que o Pai nos deu e que precisamos admitir e entender que é extremamente valiosa. Quando uma criança morre, o seu espírito recomeça uma nova existência, se preparando na erraticidade para uma nova reencarnação. Ele se prepara e aguarda a oportunidade de reencarnar novamente, ou na mesma família, ou em outra família, ou no mesmo país, ou em outro país, ou no mesmo mundo, ou em outro mundo. Não importa. O que depende é a programação. Mas o mais importante é que recomeça uma nova existência. E pela reencarnação, nós começamos a compreender que a lei é igual para todos. Sabendo que o futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor para ninguém, nós compreendemos que a lei da reencarnação nos torna iguais. Somos todos iguais, porque todos nós somos espíritos criados pelo Pai, ocupando corpos diferentes que nos proporcionam oportunidades de progresso igualmente. Aqueles de nós que chegam por último, não podemos culpar o outro por não termos avançado. Nós somos os culpados de termos permanecido no mesmo lugar por nosso atraso. Nós, como homens, como espíritos, devemos ter o mérito dos nossos atos, como também a responsabilidade por eles. Compreender isso é muito importante, porque muitas vezes nós deixamos de progredir, de avançar, e ficamos presos a irmãos que nós tentamos resgatar, procuramos impulsioná-lo para o progresso, mas ele não quer. E levamos a nossa vida de encarnada todinha dedicado a ele, acreditando que em um momento ele irá despertar e progredir e entender como nós já entendemos. É um equívoco nosso. É claro que não podemos virar as costas, mas precisamos entender os limites dessa ajuda, até que ele possa andar por suas próprias pernas. A infância não é, como nós pensamos, um estado normal de inocência. Todas as crianças acreditamos que são inocentes, que são puras e que são singelas. Existem crianças dotadas, já carregam em si instintos perversos em uma idade no qual a educação ainda não pôde fazer nada, ainda não exerce a sua influência. E nessas crianças nós encontramos a perversidade com os animais, a perversidade com os pais, a perversidade com os amigos, a perversidade com tudo que a rodeia. Isso é do próprio espírito. O fato de estar habitando aquele pequenino corpo de criança é uma limitação para ele, para que ele não possa exercer no sua total potência toda a perversidade que carrega em si. Tem a oportunidade de ser um pouco lapidada pelos adultos, por aqueles que o rodeiam. Essas crianças, nessa perversidade, parecem trazer desde o nascimento essa astúcia, essa maldade, essa crueldade, essa ferocidade. São pérfidos, já carregam em si o instinto para o roubo, o instinto para o homicídio, independente dos bons exemplos que estão à sua volta, pais trabalhadores, pais honestos, amorosos, dedicados, amigos, os mais sinceros, escolas melhores, professores os melhores, e a criança está desenvolvendo um instinto que nos surpreende, porque esse instinto em si não está relacionado com aquilo que está sendo colocado à volta dela para que ela possa
avançar, para que ela possa melhorar. E a pergunta é: de onde vêm esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? Como elas são tão diferentes uma das outras? O que é que faz com que elas se diferenciem de uma forma gritante que nos choca muitas vezes? Essa perversidade precoce tem origem na inferioridade do espírito. O espírito que está habitando aquele corpo de criança, ele ainda é muito inferior, ele é muito instintivo, ele é muito apegado aos vícios, e é por isso que ele, como espírito, ainda não progrediu e vai sofrer as consequências dessa sua não evolução, desse seu não progresso no seu momento existencial de criança. Portanto, não são os atos da criança que nós estamos olhando que estão mostrando a inferioridade, mas sim os atos de existências anteriores que o espírito carrega e que se manifestam naquele corpo de criança que nos surpreende de uma forma assustadora. Nós ficamos extremamente chocados, às vezes, com as atitudes que crianças da mais tenra idade, 7, 8, 9 anos, conseguem fazer em relação aos adultos ou àqueles que os cercam, inclusive e principalmente com os animais, as perversidades que eles são capazes. Portanto, entender que a lei da reencarnação é a mesma para todos. Um espírito habitando o corpo de uma criança não diz para nós que ele é inocente, que ele é puro, que ele é um anjo de Deus. Não. Temos que olhar o espírito que está ali e como ele se manifesta através do corpo da criança. E aí sim poderemos entender porque muitas vezes tudo aquilo que é colocado ao redor dele, pais amorosos, condição social e econômica boa, escolas as melhores, professores os melhores, amigos os melhores, tudo que está à sua volta não consegue influenciá-lo para que ele possa se tornar um adulto melhor. E aí vamos entender que o espírito que habita aquela criança ainda é muito inferior e capaz de causar atitudes perversas que nos chocam profundamente. No nosso próximo encontro, falaremos sobre sexo nos espíritos e as relações do nosso parentesco e filiação. Que todos possam ficar na paz do nosso Mestre Jesus, que o seu amor infinito habite em nossos corações. Paz, irmãos, e até o nosso próximo encontro.